todos, que bom que nós podemos estar juntos mais um domingo para aprender da Palavra de Deus. Embora não possamos estar na igreja física, nós podemos ter esse canal que nos aproxima e que podemos juntos cultuar a Deus, juntos aprender a respeito de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na sua casa no Salmo de número 117. Salmo de número 117. Diz assim a palavra do nosso Deus: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Que bom que é sabermos que Deus cuida das nossas vidas, que Deus é fiel nos seus propósitos, Deus é fiel na sua palavra, e é por isso que nós precisamos cada dia mais buscar o conhecimento de Deus, e esse é o propósito da Escola Bíblica Dominical, de aprendermos cada dia mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus, e assim conhecer esse Deus para nos relacionarmos com Ele, crendo na sua fidelidade, crendo no seu propósito, crendo na sua vontade. E nesses tempos que estamos passando de distanciamento social, nós não precisamos ficar distantes de Deus, mas nós podemos nos relacionar com Ele mais intimamente. Nós podemos louvá-lo, nós podemos bendizer, nós podemos clamar a Deus que seja Senhor sobre a nossa vida. E antes de darmos continuidade a esse nosso tempo, eu quero orar com você, clamando a presença de Deus, a bênção de Deus sobre você e a sua família. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver nos acompanhando neste momento, e vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Te damos graças porque, a despeito de todas as circunstâncias, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor por isso. E nesse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, para nela meditar, que o Teu Santo Espírito nos traga uma instrução vinda da parte do Senhor. Que a nossa mente esteja sensível, Deus, a compreender aquilo que a Sua Palavra nos traz. E que possamos dia a dia nos aproximar mais de Ti. Que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Que os nossos pensamentos estejam voltados ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós não podemos ignorar tudo aquilo que acontece à nossa volta nesse momento no nosso país e no mundo todo. E nós só podemos clamar ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que não há forças em nós mesmos que possa resolver toda essa situação de uma vez por todas. Aquelas práticas que nós podemos adotar para contribuir, ó Deus, para que a situação seja amenizada. Mas a resposta final só vem do Senhor. E é essa resposta que nós queremos te clamar nessa manhã. Essa resposta que nós queremos pedir que o Senhor traga sobre nós com livramentos, com cuidado, com proteção, com provisão vinda da parte do Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é Rei sobre todas as coisas. O Senhor tem autoridade absoluta sobre a nossa vida e sobre todo o universo. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o nosso Deus. Tem misericórdia de nós, e que nesse dia nós possamos ser instruídos na Sua palavra e renovados na nossa fé no Senhor, e caminharmos contigo, ó Deus, em conhecimento, em sabedoria, em intimidade, um relacionamento profundo com o Senhor. Permita isso, ó Deus, que nós possamos em todo o tempo consagrar-nos a Ti, entregando a nossa vida, entregando o nosso coração, os nossos temores, tudo aquilo que está no nosso coração, colocados diante do Teu altar de graça. Ser conosco nesse dia é o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a juntos louvarmos ao nosso Deus com uma canção de louvor, de exaltação, e que seja verdade sobre a nossa vida, que Ele tenha toda a autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com Teu poder sobre a escuridão,
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica com o estudo da Palavra de Deus. Há alguns meses nós temos estudado os livros da Bíblia de uma maneira panorâmica, ou seja, um conhecimento geral a respeito do que trata o livro, de alguns assuntos pertinentes a cada livro. E hoje nós estamos chegando ao final do Antigo Testamento e vamos estudar então o livro do profeta Malaquias. Livro rico, precioso para a nossa vida, mas como eu disse, nós não vamos nos aprofundar em todo o conteúdo do livro, mas conhecer a respeito do que o livro trata na verdade. Então abra sua Bíblia em Malaquias, deixa aberta para nosso estudo, para você acompanhar aquilo que nós vamos compartilhar nesse momento. No Antigo Testamento, Malaquias é o último dos profetas, e nós temos pouca informação biográfica a respeito dele. Na verdade, nós sabemos que o nome de Malaquias significa mensageiro do Senhor, o que poderia também ser aplicado a qualquer profeta por serem mensageiros do Senhor. Uma curiosidade a respeito deste livro é que ele é estruturado em forma de perguntas e respostas. Nós vamos poder acompanhar um pouquinho isso. Para agora, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí em Malaquias capítulo 1, verso 6. Para fazermos a leitura somente desse versículo por enquanto. Capítulo 1, verso 6, que diz assim: O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Talvez a palavra-chave para este livro, até a partir desse primeiro versículo que nós lemos aqui juntos, seja advertência. Deus vai advertir este povo. Olhe para o verso 1 do capítulo 1, quando diz: uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa foi a advertência de Deus por meio desse profeta, para dizer ao povo que eles deveriam voltar-se para Deus. Então é sim uma advertência, o livro tem esse propósito de advertir o seu povo. Enquanto esse último livro do Antigo Testamento está encerrando o Antigo Testamento,
o pronunciamento da justiça de Deus e a promessa da sua restauração através da vinda de um Messias estão soando aos ouvidos dos israelitas. Nós sabemos que em seguida teremos 400 anos de silêncio que vão se passar, mas esse período termina quando o próximo profeta chega, que é João Batista, transmitindo uma mensagem semelhante àquela que Malaquias está proclamando. João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dentro da estrutura desse livro, Deus interroga o povo e também os sacerdotes, a liderança do povo de Deus. E cada passagem, ela tem a mesma estrutura. Se nós observarmos, nós vamos encontrar o profeta falando, depois o interrogado ou o povo fazendo uma objeção contra a palavra do profeta, e depois o profeta responde com evidências daquilo que tinha sido afirmado, com acusação, com ameaças e às vezes pronunciando também castigos. Esse interrogatório, essa interlocução que nós encontramos aqui em Malaquias é interessante de observar, e eu quero te convidar a acompanhar isso com bastante calma. Então, olhe capítulo 1, verso 2. Eu não vou ler os textos, mas eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, ok? Então, capítulo 1, verso 2, nós temos o Senhor dizendo que ama o seu povo. No mesmo verso, nós temos a objeção do povo perguntando: em que o Senhor tem nos amado? E aí do verso 3 ao verso 5, nós encontramos a resposta de Deus, por intermédio do profeta, dizendo: Edom foi destruído como sinal do amor de Deus. Novamente a estrutura se repete agora no verso 6 do capítulo 1. Deus dizendo que é Pai e que é Senhor e que por isso merece a honra do seu povo. No mesmo versículo, o povo questiona: em que nós estamos desprezando o teu nome? Versos 7 a 8 nós encontramos a resposta, dizendo que os sacerdotes estão profanando o altar de Deus. De novo a estrutura vai se repetir agora no capítulo 2, versos 10 e 11. Deus dizendo que é Pai e autor da aliança dele com o seu povo. No verso 14, o povo questiona porque Deus não aceita as suas ofertas. E aí do verso 14 ao verso 16, nós encontramos a evidência de que o povo adulterou e assim quebrou a aliança com o Senhor. Ainda no capítulo 2, verso 17, a estrutura repetindo novamente. O Senhor está dizendo que está enfadado com as palavras daquele povo. E eles questionam: em que nós estamos enfadando? No mesmo verso 17, nós percebemos que eles pensam que Deus se agrada daquilo que é mal. E aí nós vamos para o capítulo 3, verso 6. Novamente a estrutura sendo repetida. Deus dizendo que não muda. E aí no verso 7 o povo pergunta: por que nós temos que nos tornar ao Senhor? E do verso 8 ao 12, Deus traz uma palavra forte a esse povo por meio do profeta, dizendo: parem de roubar a Deus. Como? Nos seus dízimos e nas suas ofertas. Palavra duríssima da parte de Deus. Ainda no capítulo 3, verso 13, nós temos novamente uma sequência dizendo que Deus acusando o seu povo de palavras duras contra ele. No verso 13 ainda, o povo pergunta: em que havemos falado contra ti? Que nós temos dito mal contra o Senhor. Verso 14 ao verso 18, nós temos a evidência de que eles diziam ser inútil servir ao Senhor. Malaquias trabalha com os temas que outros livros também trabalharam, como Neemias trabalhou, temas relacionados aos pecados que o povo deveria abandonar para se voltar a Deus, essa advertência de Deus para com o povo. Deus chama o povo ao arrependimento e a um acerto de contas, e como não poderia deixar de ser, nós temos a evidência ou o anúncio de uma esperança futura. Essa repetição que nós temos observado em todo o Antigo Testamento, que Deus sempre exorta, que Deus sempre disciplina por causa do pecado, mas Deus sempre traz uma palavra de esperança, de reconciliação para o seu povo. Alguns ensinamentos importantes que nós podemos extrair deste livro, e eu quero compartilhar com você a partir de agora. Nos 5 primeiros versos do livro, capítulo 1, verso de 1 a 5, nós temos uma ideia de razão. É um povo que não conhece o amor de Deus
é incapaz de encontrar razão para um culto que seja agradável, um culto que seja genuíno diante do Senhor. Sem o conhecimento de Deus é impossível adorá-lo de fato e de verdade. O Senhor garantia a Israel inúmeras razões para este culto verdadeiro a Ele. Bastava o povo olhar ao seu redor, bastava o povo lembrar-se daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus estava fazendo na verdade. Um outro ensinamento que nós podemos observar aqui está no capítulo 1, do verso 6 até o capítulo 2, verso 9, que é o ensinamento da excelência. A ofensa dos sacerdotes, acusada aqui no livro, não foi a interrupção do culto ou dos sacrifícios, mas a qualidade e a excelência desse serviço. Algo que nós precisamos nos lembrar sempre. Não basta cultuarmos a Deus, não basta dizermos que somos do Senhor, não basta nós falarmos com os nossos lábios que servimos a Deus. A excelência daquilo que fazemos é o que Deus requer de cada um de nós. Então esse é um grande ensinamento para mim e para você também. A dedicação do povo e a permissividade dos sacerdotes, que deveriam manter a excelência diante de Deus, desqualificavam o culto que estava sendo oferecido diante do Senhor. Então é um alerta para mim e para você. Aquilo que nós estamos ofertando ao Senhor é preciso que seja com excelência, porque Deus se entregou a nós com excelência. Jesus veio até nós, Deus se fez homem e veio até nós. Não há algo mais precioso, mais perfeito do que essa manifestação de Deus. Por isso tudo que nós fazemos em adoração e em serviço ao nosso Deus precisa também ser feito em excelência. Outro ensinamento que nós podemos absorver aqui é sobre a fidelidade. Capítulo 2, do verso 10 até o verso 16, Deus condena o seu povo por conta de atitudes pessoais que violavam a aliança e então impedia esse povo de prestar um culto que fosse agradável a Deus. Esse cuidado individual para não se tornar infiel é um pré-requisito obrigatório a todos os membros do povo de Deus. Aquilo que fazemos que contraria a vontade de Deus, aquilo que fazemos que fere a santidade de Deus, aquilo que fazemos que é contrário ao propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter esse cuidado pessoal e individual, da nossa fidelidade para com Deus, da nossa fidelidade para com a palavra de Deus, para com o nosso compromisso com Deus e com o seu reino, com Deus e com a sua obra. Fidelidade é algo que Deus requer de cada um de nós. Outro ensinamento que nós podemos absorver aqui é a respeito da adoração. Capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 6. A adoração só é genuína com a compreensão real do caráter de Deus. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Então nós precisamos compreender quem é Deus, nós precisamos entender de fato e de verdade, conhecer de fato profundamente quem é o Deus a quem nós adoramos. O povo, ele questionava essa integridade de Deus em tolerar o mal, sem enxergar que Deus realiza a sua justiça ao mesmo tempo que a sua misericórdia está sendo aplicada, garantindo que o povo não fosse destruído. Muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Nós questionamos a maneira de Deus agir, nós questionamos o porquê Deus permite algumas situações, mas na verdade Deus é Deus e nós precisamos nos lembrar sempre disso. Talvez nesse momento que nós estamos passando, muitos questionamentos surgem. É porque Deus permite, porque Deus está deixando que as coisas aconteçam da forma que está acontecendo, até quando? Nós não podemos esquecer que Deus é Deus e nós precisamos conhecer esse Deus para adorá-lo, ainda que a nossa razão, ainda que as nossas emoções, ainda que o nosso coração não consiga compreender por completo a maneira como Deus está agindo. Somente consciente do caráter de Deus, somente consciente de quem é o Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, é que nós podemos de fato oferecer uma adoração genuína, oferecer a Deus um culto que seja agradável a Ele de verdade. Outro ensinamento tem a ver com a entrega. Capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração ao Senhor é um ato de fé, que é demonstrado, que é evidenciado por meio da entrega, da maneira como nós consagramos, da maneira como nós nos entregamos a Deus e à sua vontade e ao seu propósito. Deus garantiu ao povo de Israel
que esse ato de fé pela entrega total fosse respondido com toda a provisão da parte de Deus para a vida do seu povo. Essa entrega demonstra que não são os esforços humanos que sustentam a nossa vida. Não era o esforço do povo de Israel, não é o nosso esforço que sustenta a nossa vida, mas é a graça de Deus. Então nós nos entregamos ao Senhor por reconhecer a graça dele sobre a nossa vida, por reconhecer que todo esforço nosso é nada diante daquilo que Deus faz sobre nós. Tudo que nós fizermos será nada se não for a graça de Deus sobre a nossa vida. Se Deus retiver a graça dele sobre nós, todo o nosso esforço em trabalhar, em conquistar, em construir, será vão, porque nós somos dependentes de Deus. E por isso eu e você precisamos cada dia mais nos entregar ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós e que Ele tem suprido as nossas vidas. Também o livro nos ajuda a entender um pouco sobre propósito. Ainda no capítulo 3, do verso 13 até o capítulo 4, verso 6, nessa visão do povo de Deus, servir a Deus já era algo inútil. Eles não entendiam por que os maus estavam prosperando, por que aqueles que não serviam a Deus estavam prosperando. Então servir a Deus já não era algo que era vantajoso realizar, já não era algo que eles queriam fazer porque eles não estavam vendo benefício nisso. E a resposta de Deus mostra que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o verdadeiro serviço, ele tem propósito que se prolonga até um futuro glorioso, dando um significado ao passado e motivando aquilo que a gente vive no nosso presente também. Não é o que está acontecendo lá fora, não é o que está acontecendo com o outro, mas é aquilo que está acontecendo na nossa relação com o nosso Deus. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos da vontade de Deus, é o que vai significar o nosso presente e o nosso futuro. Algumas coisas interessantes também de serem observadas no livro do profeta Malaquias, são alguns prenúncios que nós temos dentro do livro. Os dois últimos versículos de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, complementam as profecias de Isaías capítulo 40, verso 3. E a citação que abre o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 2, parece que mistura essas duas profecias, tanto de Malaquias quanto de Isaías, apontando para o Elias que Malaquias anunciou, como a voz daquele que clama no deserto. Depois nós temos o próprio Jesus em Mateus capítulo 11, explicando que essa profecia de Malaquias se cumpre nas páginas do Evangelho, na figura de João Batista. João Batista é essa voz que clama no deserto. E dentro dessa ideia dos prenúncios que nós temos em Malaquias e que vão ser confirmados no Novo Testamento, eu quero compartilhar com você e te chamar a atenção para alguns deles. Então em Malaquias, nós temos no capítulo 3, verso 1, que como mensageiro da aliança, Cristo vem ao seu templo. E depois no verso 3, que ele purifica o seu povo. Se nós formos para o Novo Testamento, João capítulo 2, verso 14 a 17, Cristo está purificando o templo. E depois em Hebreus capítulo 13, verso 12, ele está santificando o seu povo. O cumprimento daquilo que Malaquias já estava preanunciando. Novamente, capítulo 4, verso 1 de Malaquias, diz que a sua vinda traz julgamento, que a vinda do Messias traz julgamento. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15, nós temos essa confirmação. Aqueles que não têm os seus nomes no livro da vida são lançados no lago de fogo. Ainda no capítulo 4, verso 2 de Malaquias, nós vamos ver o profeta dizendo como o sol da justiça, Cristo cura o seu povo. E aí no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 15, Apocalipse, capítulo 21, verso 4, Cristo cura a multidão, todas as enfermidades vão passar, segundo o texto de Apocalipse. De novo, sendo cumprido em Cristo aquilo que estava sendo preanunciado lá em Malaquias. Capítulo 3 de Malaquias, verso 1 e capítulo 4, verso 5, que a profeta dizendo que o precursor do Messias iria preparar a vinda do Senhor. E nós temos em Mateus capítulo 11, verso 10 a 14, João Batista anunciando a Jesus. João Batista como esse precursor que anuncia a Jesus.
algumas coisas são aplicadas à nossa vida e que nós precisamos resgatar dentro do livro de Malaquias antes de encerrarmos algumas lições práticas que nós podemos extrair do livro para a nossa vida. Deus, Ele não se agrada quando nós não obedecemos aos seus mandamentos. A infidelidade do povo de Deus é o que Deus não se agrada, é o que Deus abomina. Deus, Ele não vai deixar impune aqueles que ignoram a sua palavra, aqueles que ignoram a sua vontade, aqueles que ignoram aquilo que o Senhor mesmo é, como o povo de Israel estava pensando lá no tempo de Malaquias. Deus não vai ignorar isso. Malaquias fala também a respeito do divórcio, que não é um propósito de Deus, que Deus não aprova o divórcio, porque Deus leva muito a sério a aliança de casamento, e Ele não quer que essa aliança seja quebrada. Isso só foi permitido por causa da dureza do coração humano. Deus também vê o nosso coração e sabe quais são as nossas intenções. Nada pode ser escondido de Deus, nada passa desapercebido da parte de Deus. Outro ensinamento que nós temos e aplicado à nossa vida é que Ele voltará como juiz, e nós precisamos nos lembrar disso. Só que Ele diz que se nós nos voltarmos a Ele, Ele também se voltará a nós, o juiz se voltará a nós. Por isso é preciso crer, se dedicar e se entregar ao Senhor. Malaquias lembra ao povo de Deus que eles devem levar a sério o seu relacionamento de aliança com Ele. Essa advertência de Malaquias é para todo o tempo, não era só para o povo de Israel daquele momento em que o profeta estava escrevendo este livro. É para mim, é para você nos dias de hoje. O nosso relacionamento com Deus precisa ser levado a sério, em fidelidade, em devoção, em conhecimento de Deus, em entrega diante do Senhor, em entrega de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, em reconhecimento da graça, do favor, da fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Que eu e você possamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Que essa advertência venha sobre a nossa vida no sentido de nos alertar e que nós possamos então agir de uma maneira diferenciada, cada dia mais conhecendo a Deus, cada dia mais nos aprofundando no nosso relacionamento com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude nesse tempo e aproveitar esse tempo em que estamos reclusos nos nossos lares, de aprofundarmos no conhecimento de Deus, de nos dedicarmos à leitura, ao estudo da palavra, de termos um tempo maior de oração, aproveitar o tempo que nós temos em casa, sem poder sair de casa, muitas vezes sem poder ir trabalhar, sem ir à escola, sem poder estar com amigos, sem poder praticar um esporte, mas em casa, de dedicarmos um tempo para aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Que essa advertência venha em um bom momento para o meu coração e para o seu coração, e que possamos, ao final dessa pandemia, podemos dizer, nós nos aproximamos mais de Deus. Que Deus te abençoe e logo mais nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor no nosso culto, que também será transmitido no YouTube e também no Facebook. Que você possa nos acompanhar e estarmos juntos, ainda que distantes, mas estarmos juntos, aprendendo de Deus e glorificando o nome dEle. Tenha um bom domingo, que Deus te abençoe.